recebe agora o Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset, chegando aqui na nossa programação para analisar aí os principais assuntos. Seja muito bem-vindo, Jason. Olá, obrigado novamente pelo convite. Obrigada, Jason. Queria começar aí pelo nosso IPCA, né, trazendo aí uma visão até bem otimista, o mercado reagindo muito bem em relação aos dados apresentados agora há pouco, principalmente o setor ali de serviços mostrando, né, uma queda, um arrefecimento muito importante. Em primeiro lugar, gostaria de entender a sua visão sobre estes números, se você realmente tá naquela parte do time que acredita que sim, os juros estão fazendo efeito agora exatamente conseguindo arrefecer aí o setor de serviços especificamente, ou seria, né, exatamente uma conjuntura diferente que estaria fazendo esse tipo de pressão para baixo, né? Pressão para baixo nesse setor com o núcleo. O número não veio tão fora das nossas projeções, 7 basis points de diferença, efetivamente. O peso maior acabou sendo um pouquinho mais que nós tínhamos 2,20, por exemplo, de transportes, veio 2,11, e um pouco mais de comunicação acabou puxando, ou seja, não veio grandes surpresas. Agora, quando a gente abre o número, nós vemos ali as coisas mais dentro das nossas expectativas. Sim, haveria um arrefecimento em diversos itens importantes, entre eles na participação anual, redução da alimentação no lar, de alguns bens industriais, e de serviços, que é um dos pontos mais importantes no curto prazo, porque ele é um dos mais resistentes à política monetária. Então não veio nada fora, dentro do conceito mais ou menos que nós estávamos esperando. Mudou um pouco nossa projeção para fim de ano também, esse é um ponto acho que muito relevante, mudou um pouco nossa projeção para o final de ano. Nós já temos uma projeção anual relativamente abaixo da média de mercado, que nós estamos com 5,49, deve ser revisado para baixo, porque nós temos um número, o próximo número provavelmente de abril, que desse mês ele tem a tendência da gente revisar, mas o restante fica ali dentro das expectativas. O mercado talvez tenha sentido um alívio pela perspectiva de, como é que eu vou dizer, de que o Banco Central vai fazer aquilo que ele está dizendo que ia fazer, na verdade, que seria cortar juros a partir do segundo semestre, né? Então, não vejo nenhum movimento no próximo, por exemplo, no próximo Copom. Deve vir no outro cupom dentro daquilo que se esperava a partir do momento que se anunciasse um arcabouço e que se anunciasse efetivamente uma posição do governo em relação à questão fiscal. Inclusive, você tocou num ponto aí importante, né, que eu queria entender um pouco mais a sua visão. A gente sabe, acho que o ponto que pegou muito nesse último comunicado do Copom, tanto o comunicado quanto a ata, foi deixar essa possibilidade de voltar a subir os juros especificamente ali, né, em aberto, até porque não havia ainda sido apresentado o arcabouço fiscal e foi um tom muito hawkish ali, inclusive visto, né, pelo mercado e por grandes e pelos agentes do mercado como um todo. Agora, essa sinalização, você acredita que junto com esta apresentação do arcabouço aí ao Congresso, apesar que a gente sabe que tem um trâmite ainda, precisa ser votado, enfim, isso tudo pode trazer, não uma mudança já nos juros, mas talvez nesse tom, né, da próxima reunião, pro comunicado ser menos hawkish do que o anterior, isso que está trazendo talvez esse ânimo, inclusive, para a reação do mercado hoje? O próprio Banco Central diz que não existe uma relação mecânica em relação às propostas fiscais e efetivamente taxa de juros, mas de qualquer maneira, sim, porque o tom, na verdade, foi mais ou menos um recado do Banco Central ao governo dizendo, olha, existe uma questão premente que é a questão fiscal, vocês precisam endereçá-las e ao endereçá-las nós damos condições para cortar juros. Esse foi o recado. E se tivermos chegando lá, a tramitação estiver relativamente avançada, daqui a um mês, ou pelo menos o arcabouço estiver com um desenho melhor, porque ele é muito, muito longe do ideal, melhor do que nada, mas longe do ideal. Ele é ruim em diversos aspectos, porque ele demanda premissas muito otimistas em termos de atividade econômica para garantir esse, vamos dizer assim, esse movimento de redução do déficit público, da dívida pública, para um movimento ali mais próximo de 0,5% do PIB esse ano, zerar no próximo ano e 0,5% no ano seguinte positivo, e precisa de arrecadação, já está no meio de uma reforma tributária, como é que você vai aumentar a arrecadação falando de reforma tributária, tudo isso. Mas de qualquer maneira, assim, não deixa de haver um sinal positivo
caso tenhamos ali um arcabouço mais avançado até a próxima reunião do Copom, que basicamente é que todo o mercado financeiro e que o próprio Copom vinha dizendo. Basta resolver essa questão, porque a alimentação nós já veio ali praticamente dentro do que nós esperávamos, e nós já estávamos projetando um alívio, porque nós estamos vendo pelos números climáticos que vai não só aqui no Brasil, mas no exterior, as commodities agrícolas tendem a cair de preço, porque a produção tende a ser positiva. Pluviosidade nos locais corretos, na quantidade correta, não vai ser invernos tão secos aqui, não vai ser verões tão quentes lá fora. Tudo mais ou menos no volume correto para que haja queda em termos de alimentação. Combustíveis, vamos aguardar um pouco essa questão da Petrobras, não, efetivamente da OPEP, né, da redução, o quanto isso pode impactar, mas ainda assim o petróleo não reagiu tanto quanto poderia ter reagido anteriormente na questão do corte de produção. Então existem elementos de curto prazo que ainda garantem, de certa maneira, um alívio no ciclo de aperto de juros. Lá fora, ficamos atentos, porque o payroll foi uma surpresa e o CPI amanhã também pode ser uma surpresa. Então, só não ficarmos animados demais. Exatamente, animado demais, otimista demais, inclusive o discurso ontem do presidente Lula, né, nos 100 dias de governo, bem otimista, não só ele, mas claro, né, fazendo o papel, inclusive, mais político, né, que é realmente vender o peixe, né, Jason? A gente vê ali um otimismo muito grande em relação, principalmente, você falou do arcabouço, numa perspectiva aí já de zerar esse déficit para o ano que vem, trazendo já um superávit para 2025 de 0,5% do PIB, enfim, né, ainda precisa desse texto passar ali pelo Congresso, mas de uma forma, em geral, queria entender primeiro a sua visão sobre esses 100 dias do governo, né, a gente não conversou ontem, que foi a data em si, mas queria entender um pouquinho da sua visão, especificamente, até porque esse arcabouço tão aguardado acabou só vindo agora. O que a gente viu nesses 3 primeiros meses foram mais relançamentos de programas sociais, ainda Lula não se mostrou ali, não testou a força dele com o Congresso em si, porque nenhuma dessas pautas precisou de aprovação. As pautas já existiam, né? Só mudamos os nomes aí, Casa Verde e Amarela, Minha Casa Minha Vida, o Auxílio Brasil virando Bolsa Família. Ainda não testamos esse poder de fogo do Lula 13 e o plano econômico ainda só foi apresentado. Mas, de uma forma geral, o seu balanço sobre esses 100 dias de governo? Confuso. Foi muito confuso porque, como você mesmo falou, ele só renomeou programas, ele efetivamente não fez nada, botou de volta o programa que trocaram o nome. Isso não é nada, isso literalmente não é nada. Ele está tentando ganhar os louros com aquilo que não fez, mais ou menos como o governo passado também fez. Acabou pegando um programa que já existia, trocou de nome e se aproveitou do próprio movimento. Os primeiros dias, entre aspas, a posse, foram muito confusos, porque ficou aquela discussão toda sobre quem seria o próximo ministro da Economia. O Haddad foi o plano D, né, dessa situação toda, porque tinha um plano A, B, C, ele acabou sendo o plano D da situação. Talvez até por uma demanda do próprio Lula para se manter numa evidência política, talvez como tentar gerar um cacife político para ser o próximo candidato à presidência. Depois nós tivemos uma primeira semana com o mercado relativamente otimista com a posse do governo. Depois esse otimismo se desvaiu totalmente com o governo propondo regressão de reformas, regressões de privatizações, ou seja, só regressões e não avanços. E daí, obviamente, toda a demora em relação ao desenho do arcabouço fiscal, que acabou vindo depois de um trimestre completo. Ou seja, foi um governo confuso, com diversos ferimentos auto-infligidos, falou demais, fez de menos, gerou volatilidade desnecessária, sendo que em algum momento, até do ano passado, a curva chegou a apontar um corte de juros quase aqui, né, nesse período agora. Obviamente talvez não fosse acontecer, mas a curva já demandava, de certa maneira, que se fosse um processo, um alívio do processo de aperto de juros mais breve. Mas o resumo basicamente é esse, foram 100 dias confusos, sempre 30 dias mais confusos ainda, e de um governo que parece que está vivendo na primeira década deste século e não efetivamente já adentrando não só a sua segunda, mas a sua terceira década.
Prova disso, né, que a gente tem aí até especificamente, né, esses 100 primeiros dias a Bolsa teve o pior resultado desde o FHC, né, exatamente vendo aí um volume muito menor, até trouxe mais cedo um volume menor de negociação aqui numa média diária da nossa Bolsa brasileira, investidor ainda muito em tom de cautela, principalmente, claro, tivemos fatores externos também que precisamos pontuar, principalmente subida de juros lá fora, toda, né, expectativa sobre uma possível crise bancária, vamos dizer assim, desencadeada ali, foi controlada, mas acabou trazendo muita aversão ao risco também para os investidores com esse cenário internacional, mas o cenário interno ainda deixando muitas dúvidas, muitos pontos aqui, acho que de interrogação, né, Jason, fazendo aí o investidor ter um pouco mais de cautela em relação, até porque é isso, né, terceiro mês, o arcabouço foi apresentado, o texto em si ainda não foi, vai ser entregue ao Congresso essa semana. A Haddad já viajou com o Lula para o exterior, né, para a China, no qual eles têm algumas reuniões importantes por lá. Mas eu queria entender também, de uma forma em geral, né, a sua visão especificamente. Assim, a gente viu ontem um otimismo, o Ibovespa descolando no exterior, muito ajudado pela questão das commodities. Hoje a gente já está vendo uma animação muito grande também em relação a essa reação imediata sobre o IPCA. E você trouxe uma comparação muito interessante, que na questão do Lula, um cenário muito diferente das décadas passadas. Em 2003, o cenário era totalmente outro, né? Teve uma ajuda muito importante, inclusive externa. Esse ano a gente tem um cenário totalmente diferente. A FMI acabou de reduzir aqui até uma projeção bem negativa, mais pessimista desse crescimento global. Quais os desafios, então, que você acredita, né, que a nossa economia terá para realmente alcançar aí essas promessas todas que esse arcabouço traz para a gente? Eu acho que o problema maior é exatamente que o governo Lula se acostumou mal a um cenário de Goldilocks, que a gente chama. Ou seja, ele recebeu uma herança bendita do governo do FHC, da qual ele chamou durante 8 anos de herança maldita. Ou seja, todos os programas sociais que ele criou foram criados pela doutora Ruth. A herança que ele recebeu foi de uma inflação baixa. A herança que ele recebeu foi de um banco central com metas de inflação e com um desenho muito bom, por sinal, de condução de política monetária, sendo um dos vanguardistas na adoção da meta de inflação. Ele recebeu da herança desse governo também um ministro da Economia, um presidente de Banco Central que se alinhava a um ministro da Economia, que na verdade era só um interlocutor político de boa qualidade. E quando ele teve o primeiro desafio real de uma crise global, ele adotou o contracíclico que criou a bomba que explodiu no colo da Dilma, que ela, ao invés de desarmar a bomba, ela jogou gasolina. Então, esse é o problema. Aparentemente, nos momentos de maior crise, eles não lidaram bem com crise. E agora eles vão entrar numa crise que, segundo a FMI, pode haver um crescimento econômico mais baixo do que aquele observado a partir dos anos 1990. Então, é um cenário muito desafiador. Não adianta tentar gerar contracíclicos contra o mundo, porque quando nós fizemos isso lá para 2010, nós criamos uma crise que se alimentou em 2011, depois ela se retroalimentou em 2012, gerou os protestos de 2013, as pedaladas fiscais de 2013, 2014, 2015, a recessão muito pesada, a tentativa de se jogar juro para baixo na caneta, e 2016 o impeachment. Então, infelizmente, aparentemente, não é um governo que sabe lidar com crises. Então, ele precisa saber lidar com crises, precisa saber que ele não vai entregar um crescimento esse ano maior do que no ano passado. Isso parece uma preocupação de ego, talvez, de parte do governo, de não poder entregar um crescimento próximo daquilo que foi observado no ano passado, que foi próximo de 3%, questões até estatísticas, mas foi. E daí, se a gente vai observar para esse ano, as projeções estão menos de 1%. E isso preocupa demais, ou seja, ele não quer ser comparado com o governo Bolsonaro, que no último ano entregou quase 3%, e ele logo no primeiro ano dele vai entregar menos de 1%, sabendo que efetivamente não é só culpa do governo, não há muito o que se fazer nesse cenário, e também não é culpa do Banco Central.
Exatamente. Você falou em Banco Central, né? Essa batalha no discurso ontem, ele foi até um pouco, aliviou, mas ele citou exatamente, né, a questão dos juros ali altos ainda, que atrapalham o crescimento do Brasil. E eu fiz justamente essa pergunta, né, na sua visão, quais seriam qual seria a fórmula mágica, até porque se o FMI está cortando uma projeção de crescimento global, principalmente também do PIB brasileiro, já também tendo um corte, né, segundo o FMI, agora cortando para 0,9 em 2023, a gente tem esse desafio ainda. Apesar desse IPCA hoje, né, vir com esse núcleo menor, mas você já muito bem explicou, isso não deve e não tem o efeito mecânico, como o próprio Roberto Campos Neto já disse, né, de trazer uma mudança já de imediata na próxima reunião. Pode trazer uma sinalização, inclusive, um pouco não tão hawkish como foi anteriormente da ata antiga, mas a gente ainda tem um processo, juros ainda está alto, juro real está alto, ter esse crescimento, né, tão otimista assim, na contramão da projeção do próprio Fundo Monetário Internacional, diante de todo o cenário global também que a gente está vendo, passando pela mesma situação, é praticamente ter uma varinha aí de condão mágica, né, Jason, para tentar conseguir resolver isso isoladamente do resto do mundo, né? O que nós fizemos no passado recente, no Brasil, há um mérito do governo Lula que com a fórmula errada acabou se criando a coisa certa, que foi a democratização do acesso ao crédito no Brasil, quando ele forçou os bancos públicos a cortarem os juros. Foi importante naquele momento isso acontecer, porque a concentração bancária no Brasil é um problema histórico. O próprio governo Lula demorou muito, por exemplo, em liberar a entrada de bancos e gerar concorrência aqui no Brasil, ou seja, o próprio governo criou um nicho de mercado, criou uma concentração bancária, porque a gente lembrava muito bem, eu cheguei a assessorar bancos estrangeiros que estavam tentando se instalar no Brasil, e o pessoal falava assim, o presidente está sentado em cima da autorização. E eram vários bancos estrangeiros querendo entrar no Brasil, e o presidente, entre aspas, sentado na autorização, ou seja, não liberava a entrada dos bancos estrangeiros. Mas a partir daquele momento, de maneira forçosa, ele acabou não gerando a queda dos juros, porque os juros continuaram muito elevados. Você lembra, naquela época as pessoas consumiam, compravam um carro em 8 anos sem entrada. Imagina você comprar um carro em 8 anos sem entrada, né? Mas isso eram com juros muito elevados, ou seja, houve um incentivo ao consumo sem uma melhora efetiva de renda. E esse incentivo ao consumo dá a sensação errada de que a situação está melhorando. E, na verdade, ela não está necessariamente melhorando. Você só está tendo acesso ao consumo, mas sua situação socioeconômica ela continua relativamente igual. Mas quando ele fez isso, ele abriu uma porta importante para quando assumiu o Banco Central do Ilan e aquela turma de uma excelência técnica fora do comum, essa turma conseguiu fazer com que não só abrisse o mercado para a entrada de novos players, mas que também proliferassem os bancos digitais, que num primeiro momento tiveram uma importância muito grande na redução das taxas aqui no Brasil, mas em termos daquelas que são cobradas das tarifas, vamos dizer assim. As taxas de juros não se reduziram tanto, porque ainda existe, a concentração ainda é muito grande, ou seja, quando você vai à busca de crédito, ainda são os grandes players, que são os grandes ofertadores, mas houve uma importância de se fazer isso, ou seja, daquela importância lá atrás, você conseguiu abrir o espaço para que mais pessoas entrassem no consumo, e através de outros incentivos, que a gente lembra na hora, que alguns deram certo, outros nem tanto, só que esses incentivos já foram feitos. A democratização do crédito e do acesso ao sistema bancário já ocorreu, isso aconteceu boa parte ali durante o mandato do Ilan, e esse acesso a novas pessoas a modal de crédito, acesso de novas pessoas que antes não estavam no sistema bancário, isso aconteceu muito fortemente também agora durante o governo Bolsonaro, para o recebimento do Bolsa Família, do Auxílio Brasil, que quer que seja, durante a pandemia, que colocou no sistema bancário uma série grande de pessoas que antes era ausente. E isso também foi de suma importância. Só que esses instrumentos agora já estão no seu limite. Ou seja, se você começar a cortar juros agora, os efeitos vão ocorrer em 2024. Já vimos no Brasil, quando o juro estava 2%, o juro do cartão de crédito, o cheque especial, todos os modais de crédito caiu muito pouco. Até mesmo o imobiliário, o spread entre o que você observava do juro a 2%, que você observava a 13,75%,
não passa de 200 basis points. Então, ou seja, através do consumo, dificilmente o governo vai ter os instrumentos necessários para tentar refazer o crescimento econômico. Através de PACs da vida, também é difícil, porque o governo também tem uma máquina muito pesada, muito cara. Então ele precisaria fazer uma reforma administrativa, uma reforma do Pacto Federativo e a reforma tributária, que daí ele daria condições, a partir dos próximos anos, de haver um crescimento mais sólido da economia brasileira. Mas ele aparentemente vai continuar tentando fazer remédios. Jason, a gente tem ainda outras questões aqui com você, Marco Saravalli também tem, mas eu preciso fazer um rápido intervalo comercial. Continue aqui com a gente, voltamos em instantes, já, com o Jason trazendo mais visões importantes sobre este cenário. Voltamos em instantes. Somos pioneiros na oferta de derivativos de balcão, com mais de 20 anos de know-how e uma vasta experiência de atendimento de clientes em mais de 140 países. Temos o orgulho de oferecer uma infraestrutura de negociação de última geração para que os nossos clientes tenham a melhor experiência de negociação possível. Fala pessoal, aqui quem fala é Marco Saravalli, eu sou estrategista-chefe de investimentos aqui da Sara Invest e eu te convido para você ver e ouvir o nosso SaraCast, nosso podcast semanal, onde eu trago grandes nomes do mercado, gestores, profissionais, empreendedores aqui para bater um papo super descontraído sobre grandes oportunidades de investimentos, beleza? Toda quarta-feira aqui na BMC News, beleza? Te espero lá, até mais, tchau! De volta aqui na nossa programação, deixa eu só atualizar o mercado lá nos Estados Unidos, que já abriu antes da gente continuar a nossa conversa aqui com o Jason. Deixa eu ir com a Débora. Vamos lá, Débora. Olha, Paula, a gente tem as bolsas americanas operando em sentidos opostos, tem muita expectativa, claro, sobre esse CPI e ata do FONC, que tem muita coisa fazendo preço por lá. Então a gente tem Dow Jones subindo 0,11, S&P 500 cai 0,02, Nasdaq está caindo 0,22%, a Bolsa da Tecnologia que acaba sendo mais sensível aos juros. O EWZ, que é a nossa bolsa brasileira lá nos Estados Unidos, sobe 4,11% agora depois da abertura do mercado americano e as ADRs da Petrobras subindo mais de 3% por lá. Aqui no Brasil, alta de 2,97%, 104.871 pontos agora, Paula. Maravilha, Débora. Vamos lá, deixa eu voltar aqui com o Jason Vieira e ele também chegando na nossa programação junto com a gente, Marco Saravalli. Voltando aqui com os dois. Muito bom dia para você, Saravalli. Seja bem-vindo. Bom dia, Paula, bom dia, Débora, bom dia, Jason, bom dia a todos. Bom dia. A gente, né, Débora, a gente estava acompanhando aqui os mercados animados e aí o Jason até está falando um pouquinho também que tem índice de inflação nos Estados Unidos. Mas, Paula, começa com as suas perguntas, depois... Não, pode deixar, Marco. Ô, Jason, só pra falar a verdade, assim, é porque o Marco sempre rouba minhas perguntas. Aí eu falei assim pro Marco, eu vou fazer uma pergunta de China pro Jason. Não roube minha pergunta, agora ele tá todo tímido. Pode fazer, Marco Saravalli. Vamos então começar... Eu já fiz umas 5 perguntas pro Jason, fica à vontade. Vamos começar com as perguntas do dia. Pode fazer de China também, tô brincando. É porque a gente tá falando de inflação mais baixa aqui, inflação caiu lá na China. Eu só ia entrar nesse assunto, mas fica à vontade, Marco. E chegou um japonês, vamos falar de inflação na China. Você lembrou? Eu lembrei. Boa. O Jason, eu acho que a pergunta é o quanto desse IPCA hoje facilita na implementação do arcabouço fiscal, facilita no diálogo entre Ministério da Fazenda e Banco Central, enfim, o quanto deve ser bem recebido esse índice de inflação hoje lá em Brasília, né?
Vamos ser sinceros, assim, o número foi bom, mas não foi nada fora do escopo. Tá? Ele, na abertura, ele veio dentro das expectativas de redução de pressões de serviços, como a gente já tinha realmente esperado, de alimentação principalmente, tanto a alimentação no lar quanto fora do lar. A gente tem citado essa questão de alimentação nas nossas projeções já há algum tempo, porque nós fazemos um acompanhamento de questões climáticas aqui já faz há muitos anos, e para exatamente fazer todas as projeções em relação à alimentação, energia. O Brasil, a base hidrelétrica é muito grande. Então, nesse sentido, você tem um impacto que ou traz um ânimo ao mercado, mas eu acho que, assim, em termos da questão da condução da política monetária e do arcabouço fiscal, eu acho que o governo está um pouco alheio a todas essas questões, porque ele está tentando forçar o corte de juros, sendo que isso deveria vir de maneira natural. Apresenta o arcabouço, dá um fiscal mais interessante, porque esta inflação o Banco Central já está apontando. Existem algumas pressões, ele concorda que existem algumas pressões de núcleo que ainda são prementes nas inflações, mas elas estão se aliviando, e principalmente quando a gente fala da inflação cheia, há indicações de que ela está aliviando. E o Banco Central já falou isso em alguns aspectos. E o mercado sabe disso, nós economistas já sabemos disso. O problema grande para haver um efetivo corte de juros no Brasil é a questão fiscal. E o Banco Central foi muito nítido quando ele foi mais nítido do que em outras ocasiões quando ele disse isso. E eu sempre digo assim, não é que a gente não venha criticar a questão do Banco Central, da elevação de juros, os níveis que estavam atuais. Eu fui um dos maiores críticos nos últimos anos desse movimento de 2 a 13,75% em relação aos juros no Brasil, principalmente quando cortou a 2, que o mercado aplaudia, e até citei agora há pouco em relação ao spread de juros, que não houve muita diferença ao crédito quando você observa, faz uma comparação das taxas de juros a 2 e 13,75, quando você compara crédito imobiliário, crédito pessoa física, juros de cartão, juros de cheque especial, a diferença foi semântica em alguns aspectos. Talvez o setor que mais tenha se beneficiado desses juros baixos para consumo foi o setor automotivo. Esse sim foi um dos que acabou se beneficiando naquele momento, ele tem um giro muito rápido, então, mas o restante dos setores foi muito relativo. Então, o que precisa fazer, na verdade? O Banco Central teria que ajudar esse IPCA no arcabouço no seguinte sentido: olha, nós estamos prontos para cortar os juros, faça a sua parte. Só que esse recado já foi dado. Essa é a questão. Este recado o Banco Central já deu, o mercado já deu ao governo. Porque aparentemente, o primeiro sinal que a gente ouviu do governo, que emitiu, é de que ele não queria fazer o arcabouço. Ou de que ele queria fazer uma coisa muito mais solta. Tanto que houve-se direto o quão efetivamente o Haddad teve que brigar dentro do governo. Porque a gente sabe que ele é pessoa não grata em boa parte do partido, ele é muito mais conectado ao próprio presidente do que efetivamente ao restante do partido. Mas aí é um problema, né? Ele pode utilizar esse PCA, não sei se ele vai se utilizar desse PCA, porque a retórica do governo é meramente narrativa. Até citei anteriormente, o governo está tentando buscar um bode expiatório para um crescimento fraco que vai acontecer no mundo, e ele quer culpar o Banco Central pelo crescimento fraco que vai acontecer no mundo. Então, se ele fizer parte dele, o Banco Central começa a cortar, mas como eu já citei, a partir de agora, qualquer corte de juros vai ter efetividade em 2024. Ô Jason, uma pergunta, até depois eu ia pedir a ajuda da Débora aqui para dar uma olhada nos DIs, mas a gente estava até precificando um pouco, o mercado começa a precificar um início de corte agora, já, eu digo agora não em maio, mas reunião de junho. E a pergunta é, tendo em vista essa sua avaliação, você acha que é cedo ainda para precificar? O mercado está exagerando, comprou muito otimismo com esse PCA, depois a gente volta aqui com a Débora, mas Jason, o que o mercado olhou de tão otimista assim, ou tem outros fatores, né, como até a Paula está falando, será que realmente é um fator também externo, o câmbio, né, o dólar também ajudando nessas expectativas? Há um exagero natural, muitas vezes acontece isso, a gente sabe. Porque, como eu falei, o número foi abaixo, foi ok, mas ele não foi assim, na abertura dele, não foi nada muito fora do que estava esperando a média do mercado.
É natural, o mercado muitas vezes age dessa maneira, tá? Às vezes ele está numa propensão a um fechamento de curva, coisa parecida, ele vai. A gente vê que os curtinhos aí estão mais resistentes a esse movimento, está vendo mais ali para 25, alguma coisa ali, um movimento um pouco mais pronunciado nos juros a partir do 25. Mas, em partes, isso daí é um pouco resultado dessa apreensão, porque, aparentemente, há um apetite pelo prêmio de maior risco no Brasil. Não estou falando do estrangeiro, estou falando do próprio local. E está se esperando. Lá fora tem pelos seus próprios mercados. Daí tanta expectativa em relação ao Fed parar de subir juros, porque o mercado quer voltar àquela liquidez monstruosa que teve no passado, coisa que vai ser muito difícil acontecer. Mas, de qualquer maneira, sim, existe uma pequena dose de exagero. Se cortar em junho, é mais ou menos o que estava se esperando desde quase sempre. O junho foi adiado pela ausência do arcabouço. É isso que o governo precisa entender. Todas as expectativas de mercado andaram praticamente um trimestre por causa, efetivamente, do governo, por causa da narrativa e do discurso, que são duas coisas diferentes. Ou seja, uma narrativa belicosa, buscando o enfrentamento contra as autoridades, contra o Banco Central, contra a meta de inflação. Depois veio um discurso no sentido de tentar se buscar a aprovação de alguma coisa, tipo assim, eu não quero fazer minha parte, mas eu quero que você faça a sua. Tanto que isso ficou estranho, quando o Banco Central, o Ministério da Fazenda reonerou os combustíveis, foi apontando o dedo para o Banco Central, dizendo, eu já fiz a minha parte, tá? Cadê vocês? Não tinha feito a sua parte, ainda precisa do arcabouço. Então dá essa impressão que o governo passa, eu não queria estar tendo que fazer isso, mas com esse Banco Central maldito eu sou obrigado a fazer, entendeu? Então é mais ou menos a sensação que a gente tem nesse sentido. Mas se voltar, vai ser mais por causa do arcabouço do que por causa do IPCA. Uhum. Queria entrar agora aqui e tentar entender um pouco mais também da sua visão, Jason. A gente teve o IPCA aí, né, trazendo esse arrefecimento, vamos dizer assim, mais especificamente no núcleo, na parte de serviços, né, e um pouquinho, ligeiramente abaixo até do que já se planejava, mas acho que o que chamou muita atenção, que a gente tem debatido bastante, é esta questão da inflação ali mais de serviço. A China também divulgou dados, né? Eu queria linkar um pouco com esse assunto, porque a inflação lá também está mais baixa, inclusive até deflação no produtor, ali na parte da inflação ao produtor houve uma queda, uma deflação, uma economia desacelerada, governo ali pode tentar até estimular, inclusive, a economia. Qual a sua visão, se isso de alguma forma pode nos ajudar, já que o governo aqui, né, lá podendo estimular esse crescimento, um grande parceiro comercial, só para a gente tentar entender o quanto este cenário econômico chinês pode de alguma forma trazendo impactos positivos para a gente? A China ela tem um papel preponderante no crescimento do Brasil no próximo ano, porque se a gente for imaginar que os Estados Unidos estão num ciclo de aperto ainda, ou seja, os efeitos do aperto ainda vão acontecer na economia, está se esperando que isso aconteça no CPI, não aconteceu no Peru como se esperava, apesar do ADP ter vindo mais fraco, ou seja, ainda há a expectativa de que o crescimento em algumas economias desenvolvidas vai ser mais fraco, mais tênue do que efetivamente de economias emergentes. Daí o importante papel da China para o crescimento do Brasil nesse cenário. E nesse contexto, com o Brasil tentando crescer, apesar de todos os problemas, se a China conseguir fazer um ciclo de estímulos, ela é o driver do crescimento brasileiro. Ou seja, a gente pode crescer mais próximo das projeções, de próximas de 1%, se a China ajudar. Se a China não ajudar, a gente vai crescer menos. Eis o grande ponto, eis a questão. Nós necessitamos da China nesse cenário. Então, a China, com uma inflação mais baixa, ela pode abrir um precedente para maiores estímulos, mas, ao mesmo tempo, uma inflação mais baixa significa que a atividade econômica lá não está engatando. E esse é outro problema. Então, serviços lá têm pego bem, por enquanto. A gente observou semana passada os PMIs de serviços lá superaram as expectativas, tudo, mas os PMIs industriais, no geral, estão ruins. E os PMIs industriais, eles preconizam mais uma recessão do que serviços. Serviços são aqueles que respondem mais dificilmente à política monetária, por exemplo, e aos estímulos, porque é quando o restante da economia começa a andar é que os serviços acabam andando junto. Maravilha. Jason, quero agradecer, sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação, volte sempre. Ok, pessoal, obrigado, até a próxima.